com os dois grupos de Física e de Química e Biologia, e hoje a nossa reunião é sobre datação. Quem está acompanhando aí, a gente vem falando sobre as origens, e estamos entrando, saímos de cosmologia, hoje vai ser datação, depois a gente vai entrar em dinossauros, que vai ser com o Rodrigo de novo. E aí depois a gente vai entrar numa parte mais de biologia, da origem do homem. Mas é isso aí. Sejam bem-vindos. Acho que não tem ninguém que está participando pela primeira vez, né? E hoje a reunião vai ser com o Felipe. Se alguém puder orar aí, pode orar, e o Felipe já pode ficar à vontade para fazer a explanação dele. Alguém pode orar? Arthur, vai para o YouTube, sim, tá? Todas as nossas reuniões que a gente já teve até agora estão no nosso canal no YouTube também. Quem quiser dar uma olhada lá, já tem bastante coisa, porque a gente teve várias reuniões. Tem as reuniões do grupo de física, também estão no canal do YouTube. As nossas lives de origem estão ficando salvas lá, então tem bastante coisa no canal. Pode começar? Pode sim, meu Felipe, fica à vontade. Tá. Eu tive a outra vez que eu fui fazer isso com um grupo de física, eu tive um probleminha com a apresentação. Deixa eu tentar agora para ver. Vocês estão conseguindo assistir ela em apresentação ou não? Programa. Cara, eu tenho sempre um probleminha com isso aqui, né? Desde a outra vez. Deixa eu ver por quê aqui. Não. Beleza. Cadê aqui? Eu acho que tu precisa apertar em apresentação de slide. Tô indo aqui. Dá um zoom, não? Peraí. Acho que agora vai, peraí. Agora vai, eu acho. E agora? Agora está? Agora foi. Agora tá certinho. Tá bom. Apanhando um pouquinho, depois ele melhora. Bem, pessoal, boa tarde aí. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, né, do Grupo de Ciências Naturais para falar desse assunto que particularmente aí é minha paixão, falar sobre datação, né? E hoje a gente vai falar, né, como datação é um tema muito abrangente, né? Então eu vou tentar fazer com que ele seja um pouco mais específico em uma parte, né, e que atenda a demanda aí do grupo. Bem, a palestra hoje é sobre os métodos de datação. Nós vamos
falar de uma abordagem científica e no final, no gran finale, aí, nós vamos fazer uma correlação teológica com isso, né? Eu fiz uma pergunta, uma brincadeira aí no grupo, falando que o que era a coisa mais antiga tocada pelo homem, né? Não vista, tocada. E aí não era nenhuma daquelas, né? Exatamente essa imagem aí que eu coloquei no início, que são carbetos de silício, estão no interior de um meteorito carbonáceo. O nome dele é Murchison, e ele tem 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 500 milhões de anos, esses grãos aí. Tá? Então, meu nome é Felipe, eu sou geólogo, formado na Rural, né? Estou terminando agora o mestrado em Geociências no Museu Nacional, na UFRJ, com patrimônio geopaleontológico, trabalho com resgate do acervo de meteoritos do Museu Nacional, pós-incêndio, vendo as características químicas e texturais que alteraram. Trabalhei por 9 anos no setor de óleo e gás, trabalhei em todas as bacias da costa leste do Brasil, e no interior, né, na parte continental também, algumas bacias cratônicas. Né? Sou bolsista FAPERJ também. Agora, na parte cristã, eu atuo como diácono e superintendente de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Parada Angélica. Também estou atuando na direção de ensino, na coordenação de um núcleo de teologia em Duque de Caxias também. Então, há 16 anos eu venho estudando esse processo da criação e da construção literária também do Pentateuco. E um desses artigos aí foi publicado no 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica e na revista Repaz. Bem, então, para introduzir essa conversa, é importante salientar por que eu fui trabalhar, né, com geologia. Né? Na verdade, do ensino médio para ir para a graduação, eu fui, digamos assim, orientado por um professor de ensino médio e falou que eu ia ficar rico. Eu acreditei. Mas, na verdade, o enriquecimento que eu acabei adquirindo foi um enriquecimento muito maior do que dinheiro pode pagar, que é um enriquecimento, além de intelectual, enriqueceu a minha fé também. Bem, então, como que eu fui inserido nesse aspecto da geocronologia, que a gente vai falar um pouco? No meu primeiro período, na primeira disciplina básica do curso, chamada Geologia Geral 1, um professor começou a falar sobre tempo geológico, né? E como todo bom cristão, ainda mais assembleano, eu fui tentar fazer minha apologética com ele, com relação a tempo, com 17 anos, e acabei levando a pior, né? Mas, no bom sentido, foi bom. Então, no final da aula, ele me chamou e me explicou que se tratava de academia, né? Na verdade, eu não poderia tentar entender tempo geológico baseado em fé, em crença. Mas ele me fez algumas perguntas interessantes. Uma delas perguntou se eu acreditava em Deus, e eu respondi que sim. E ele perguntou se Deus era eterno, e eu também respondi que sim. E aí ele falou, infelizmente, você tem dificuldade de compreender bilhões de anos? Eu falei, sim. Então você tem dificuldade de compreender a Deus. Então você não acredita em Deus porque você não acredita numa escala tão pequena comparada à eternidade. E, de fato, aquilo ali me motivou a estudar a vida toda, me dedicar a vida toda para estudar sobre a criação, sobre o Criador e principalmente sobre o tempo. E depois de 9 anos na indústria, né, eu resolvi voltar à academia. Por que resolvi voltar? Porque Deus está me dando uma oportunidade que talvez não voltasse. Né? Eu tentei dar início ao mestrado durante a minha vida industrial, mas não dava para conciliar, e acabei voltando e tendo que ir para a academia, não forçadamente, mas por escolha, e decidi estudar os meteoritos.
porque eu precisava de algo tão antigo, precisava compreender quão antigo alguma coisa era para tentar chegar mais perto da compreensão de eternidade. E aí eu resolvi estudar os meteoritos, né? E a pergunta, como que eu vou perceber o Criador e correlacionar aquilo que eu acredito, que as Escrituras, com a geocronologia? Então, esse aí é o grande desafio em que eu estou tentando dedicar minha vida. E também porque eu preciso enxergar, nós precisamos enxergar o tempo sob diferentes escalas, não mais só na escala antropológica, como nós vivemos, né? Amanhã, ou o dia de aniversário, ou quantos anos eu vou viver. Então, a gente tem que ampliar bastante essa nossa escala de compreensão de tempo. Então, tudo na minha vida começa em maio de 2005 na Rural, né? Nessa caminhada aí já vão para 16 anos. Né? Então, pergunta por que e como fazer a datação. Por que datar e como datar? Então, eu simulei aqui algumas respostas que nos fazem pensar sobre essa temática. Primeiro, porque nós somos eviternos, né? O que significa ser eviterno? Nós temos um início, que foi quando nós nascemos, mas nós não teremos fim, porque nós vamos viver eternamente. Né? Acredito que todos com o Senhor, mas a pessoa que não tem essa sabedoria de escolher a Deus vai passar, infelizmente, a sua eternidade sem Ele, né? E também para nos situar no tempo. Quando aconteceu, né, tal fato, como que eu vou correlacionar tal fato a outra coisa? Então, para nos situar no tempo. E porque a Escritura também apresenta, durante o seu contexto, eventos do passado, eventos do presente, né, no presente daquele contexto onde está sendo escrito, e falando de futuro também, na questão escatológica. Então, é importante, o tempo ele está costurado na literatura bíblica também. Então, outro motivo é para calcular a idade de corpos e objetos antigos, sejam eles rochas, fósseis, múmias, relíquias, auxiliar na arqueologia bíblica, tudo isso nos auxilia, é um motivo de fazer datação. E também descobrir quando tudo começou. Afinal, quando que... essa é a grande pergunta que talvez nunca seja respondida, ou cheguemos próximo, ou vamos passar a vida toda nos aproximando dessa resposta, mas é o que nos move nessa pergunta, quando tudo começou. E para correlacionar também alguns eventos globais, alguns eventos importantes, marcantes, globalmente. Então, essas são as razões principais que eu acredito serem motivações para fazer a datação. Agora, como se datar? Bem, existem dois métodos básicos aí, os principais para você fazer essa datação. São métodos de datação relativa, nós vamos falar bastante sobre ele, e métodos de datação absoluta. Então, são esses dois métodos utilizados, né, que vão delimitar e vão segregar alguns processos para se calcular uma data, né? Não é tão simples assim. Então, para introduzir, eu coloquei 3 textos aqui de autores diferentes, um é de Carneiro et al., 2005, e ele fala o seguinte: em pouco mais de 200 anos, a idade da Terra, admitida pela ciência, passou de alguns milhares de anos, né, para cerca de 4 bilhões e 560 milhões de anos. Em 200 anos, essa perspectiva se alterou. As escalas e as relações, né, envolvidas são incomuns e frequentemente complexas. Por quê? Porque isso não está no nosso dia a dia. Essas escalas fogem da nossa vivência, né? A profunda inflexão no pensamento e até mesmo na perspectiva humana sobre a idade da Terra vai decorrer do quê? Do amadurecimento da geologia como ciência. Então, Carneiro et al. Fazem essa explanação da
de um curto período de tempo, a cronologia alterou absurdamente, passando de alguns milhares de anos para bilhões de anos. Ben Gold, em 1987, vai dizer que para compreender esse tempo, vai precisar usar metáforas para tentar melhorar a compreensão didaticamente para que consigamos entender o que é essa grandeza, né? E o Weiner, em 1988, vai falar que o número de anos em que nós, seres humanos, temos observado o nascer do Sol não é nada, virtualmente nada, na história do nosso planeta. Ou seja, se considerarmos aí desde a história do primeiro homem até hoje, colocando isso no cálculo da idade do nosso planeta, da idade da Terra, isso não é nada. Bem, e aí aqueles artigos que foram propostos aí pelo grupo, tinham 3 artigos lá, né, e cada um trazendo a sua cosmovisão. Bem, eu coloquei algumas problemáticas aqui de um artigo de David Menton, em 2017. O artigo dele é The Dating Game. Bem, alguns problemas que ele coloca, algumas problemáticas na datação. Grande parte da controvérsia entre evolucionistas e criacionistas diz respeito à idade da Terra e seus fósseis. Portanto, esse conceito de tempo é extremamente importante, seja você da cosmovisão evolucionista, criacionista ou dos diversos ramos de cada uma delas. Bem, os chamados métodos absolutos de datação, que é a datação absoluta, baseada em métodos radiométricos, nós vamos falar sobre ela, na verdade, ele coloca que medem apenas as proporções dos isótopos. As proporções de pai e filho, e não necessariamente seria uma idade. Outra problemática é por causa da meia-vida curta. Ele coloca aqui do isótopo de carbono 14, que vai se transformar em nitrogênio. O método de radiocarbono só pode datar espécimes com cerca de 50 mil anos de idade, ou seja, ele vai falar que essa idade, essa meia-vida do carbono, realmente ela é bem curta. E esses relógios radiométricos, que na verdade são os isótopos, nós vamos falar desses termos mais à frente, começam a marcar o tempo quando a rocha ela é fundida, né, e vai se solidificar, e aí a gente tem um problema com relação a alguns tipos de rochas, né, no caso das rochas metamórficas e ígneas, porque elas não vão conter fósseis, só rochas sedimentares. Então, isso vai dificultar um pouco para ele, no artigo, a questão da datação. Bem, então, na segunda metade do século XVIII, James Hutton, ele vai, nessa época, ainda acreditava-se que a Terra só tinha cerca de 7 mil anos, não passava de 7 mil anos. James Hutton, ele é um dos pais da geologia, e ele vai começar a estudar as rochas, inclusive tem algumas formações lá na Escócia que são típicas de alguns conceitos. Bem, George Louis Leclerc, que é o Conde de Buffon, ele vai associar os eventos que aconteceram e esse empilhamento todo das camadas, colocando a idade da Terra já para 75 mil anos. Olha, então a gente saiu de 7 mil anos, isso no mesmo século, tá? Para 75 mil anos. Isso com menos aí de 50 anos de diferença. E aí, até que 3 descobertas, né, inesperadas mudam o rumo dessa cronologia. Essa cronologia vai sair da casa de milhares de anos por uma grandeza bem maior. Então, os grandes eventos disso foi associar a radioatividade, né? Então, a descoberta do elemento rádio pela Madame Curie, o seu esposo descobrindo que o rádio ele irradiava constante calor, e Lord Rayleigh, que ele vai falar que esse rádio ele é amplamente distribuído aí nas rochas, e ganharam o prêmio Nobel e tudo. Então, essa descoberta, né,
dessa imensa fonte de calor, resolveu, né, no início aí do século passado, o que geólogos e biólogos aí já deduziam que se tinha uma idade bem maior. É interessante falar aqui também que esse decaimento radioativo, que acontece em rochas que estão no interior da Terra, também produzem calor. Isso faz também todo o processo da dinâmica interna do nosso planeta. Isso é muito importante. Aqui estão, do lado esquerdo, a Madame Curie, seu esposo na parte central, e Lord Rayleigh, que está na parte da direita aí. Bem, então, nosso tempo geológico, ele foi descrito em uma escala chamada escala cronológica, ou escala cronoestratigráfica, ou evento cronoestratigráfica. Bem, o que ela faz? Ela vai marcar um tempo geológico, o tempo da Terra, numa escala bem maior do que a dos humanos, que na parte antropológica, já na parte de milhares, milhões e até bilhões de anos. Então, você pode acompanhar aqui nessa seção cinza, quanto mais abaixo, mais antigo, quanto mais acima, mais recente. Tá? Então, esse pré-cambriano, ele é tudo que é anterior ao período cambriano, esse primeiro de verdinho aí, está na segunda coluna da direita para a esquerda. O cambriano, ele é o período inicial da era paleozoica. Então, tudo que é anterior a ele, né, é o pré-cambriano. Então, nesse processo inicial, no Adiano, nós temos lá em 4 bilhões de anos, 4 bilhões e 560 milhões de anos aproximadamente, nós temos a formação da Terra, e de fato ainda não se tinha uma crosta. A partir do Arqueano vai começar a ter crosta, e aí você vai desenvolvendo tanto a vida quanto as configurações continentais. Nós vamos ver isso mais à frente. Bem, então nós vamos falar primeiro da datação relativa, né? Já as duas, datação relativa e absoluta, nós primeiro vamos falar da relativa. Então, a datação relativa, ela determina uma ordem relativa de eventos que passaram, né? Então, vai se comparar um objeto com outro, sem necessariamente determinar uma idade absoluta, né? Vai taxar uma idade estimada. Então, em geologia, rochas, fósseis e litologias, elas podem ser utilizadas para fazer essa correlação estratigráfica, tá? Então, os métodos usados para fazer essa correlação são métodos estratigráficos e paleontológicos. Esse geocronológico, ele já entra para o lado da datação absoluta, tá? Então, para isso, para que possamos fazer essa comparação e automaticamente estimarmos uma idade, precisamos nos ater a alguns conceitos fundamentais da geociência. Primeiro é a lei da superposição, que afirma que as camadas mais antigas são aquelas mais profundas e que as camadas mais recentes são as camadas que estão mais acima, né? Então, isso já é um postulado bem anterior, já desde o século XVII. Então, algumas formas de se realizar a datação relativa. Correlacionar estratos, que são camadas, correlação de fósseis, discordâncias e atos deposicionais e paleomagnetismo, né? E aí, volto a dizer algumas citações aqui de Carneiro, Litial 2005. Eles vão dizer que, frequentemente, o geólogo ele vai classificar uma rocha, né? Ígnea, metamórfica, sedimentar, e essas unidades mapeáveis, essas unidades que se estendem por uma distância razoável, tem composição específica, cor, textura, ele vai denominar de formação, e isso é importante para fazer correlação, até na indústria petrolífera, com correlação entre formações e saber sistemas petrolíferos, onde tem um reservatório, onde tem geradora, através disso também. Bem,
o princípio da horizontalidade original, a lei da superposição, o princípio da continuidade lateral e as relações de intersecção são os quatro fundamentos que vão nortear essa datação relativa. Então, aqui a gente tem o primeiro, que é a correlação de fósseis e estratos. Bem, nós vemos aí que a camada B, nós temos 3 poços aí, né? O primeiro poço, local 1, o segundo poço, que é o local 2, e o terceiro poço, o local 3. Se nós formos de baixo para cima, ou seja, do mais antigo para o mais recente, nós vamos ver que as camadas E do poço 1, K do poço 2 e P do poço 3, elas apresentam o mesmo tipo de fóssil, né? Esse trilobita aí. Então, podemos associar que fazer uma datação, né, relativa de que esses estratos eles têm a mesma idade, tá? Isso fazendo uma correlação de fósseis, tá? Outra correlação eu vou fazer no poço 1, que é a camada D, a camada I do poço 2 e a camada N do poço 3 também apresentam o mesmo tipo de fóssil, o mesmo conteúdo fossilífero, então também posso estimar que essas camadas têm a mesma idade. E no poço 1, a camada B, no poço 2, a camada G, elas têm a mesma idade. Só que, se você for observar, essa camada G, ela não aparece no poço 3. O que significa? Que essa camada foi diminuindo a sua espessura gradativamente, e quando ela foi se afastando do poço 1 e se aproximando do poço 3, ela foi se apinsando até que não se depositou nada ali. Então, através disso, eu posso fazer essa correlação de fósseis. Da mesma forma, acontece com essa imagem lateral. Da mesma maneira, nós temos aí um cânion, né, e nós podemos fazer essa associação dos estratos, aí, não mais de fósseis, mas de afloramentos, em 3 locais diferentes. Na verdade, eu vou considerar 4 aí, essa parte pequena lá, que só tem o A, também pode ser feito da mesma forma. E nós temos também a datação baseada só em fóssil, né? Vamos supor que estamos perfurando um poço agora aqui, numa bacia petrolífera, e a 3 quilômetros tem outro poço de correlação que está sendo perfurado também. Tá? Então, nós temos a diferença de 2 quilômetros. E as amostras que vão sendo perfuradas são chamadas de amostras de calha, né? São bem trituradas, mas elas chegam ali, alguns fósseis, microfósseis, chamados foraminíferos. Microfósseis chamados foraminíferos. São essas imagens aí do lado esquerdo, né? E existem os foraminíferos bentônicos, que são aqueles que ficam no assoalho oceânico, e os foraminíferos plantônicos, que ficam mais na superfície da água. Então, essa imagem da direita, nós temos ali uma coluna que está escrito PZ, MZ e CZ. O que significa isso? São as eras geológicas, paleozoico, que está embaixo, mesozoico e cenozoico, tá? E essas letras equivalem aos períodos de cada um, tá bom? Bem, aí do lado direito, nós temos umas coluninhas mais escuras, pretas, onde tem, ora elas ficam espessas, ora elas ficam mais finas. Então, isso são chamados de limites, né? São os limites, ou a abundância, ou a surgimento e extinção de alguma espécie. E se nós formos ver, as espécies plantônicas, são as que estão do lado direito, elas aparecem bem posteriormente às espécies bentônicas, ou seja, ela vai aparecer lá no final do Mesozoico, no limite do Cretáceo, ali onde é o K, é o Cretáceo. Elas começam a surgir ali no finalzinho do Jurássico, início do Cretáceo. Em contrapartida, os bentônicos já estão lá desde... vamos colocar a abundância deles ali no Carbonífero, tá? Então, a gente percebe que pode fazer uma correlação de acordo com as espécies de foraminíferos ali, seja ele plantônico ou bentônico. Isso aí são correlações fossilíferas. Bem, William Smith, ele vai concluir
que as camadas que continham fósseis eram específicas, né? Então, elas tinham fósseis que podem ser considerados fósseis índices ou guias, que elas marcam um período específico ou uma era específica. Por exemplo, o trilobita, que está aí na camada E, na camada K e na camada P, ele vai surgir, ele é um marcador do Paleozoico, ele vai surgir ali no Cambriano. Então, quando você começa a ter uma camada em que vai ter o trilobita, você sabe que já mudou de era ali, por exemplo. Isso tudo para a gente fazer uma estimativa de idade, correlacionando uma com outra. Bem, a gente vai ver um pouco sobre a lei da superposição. O que a lei da superposição diz? Que as camadas são feitas em camadas, uma camada sobre a outra, onde a camada mais antiga é a que está abaixo e a camada mais recente está acima. Então, essas camadas, esse afloramento aí é do grupo Itararé, na região de Itu, São Paulo, né? Essas camadas aí horizontais. Só que a gente tem uma problemática. Por quê? Eu vou voltar aqui. Bem, essa lei da superposição fala que, obrigatoriamente, as camadas têm que ser uma após a outra, e isso demora tempo, né? Lentamente, com o passar do tempo, vai vir uma camada sobre a outra e tudo mais. Só que isso não leva em consideração o catastrofismo, né? As catástrofes. E essas catástrofes, elas acontecem não tão raramente assim, né? Nós temos os tsunamis, nós temos as correntes de turbidez, e vamos supor que essa imagem que está do lado esquerdo, nós temos uma plataforma carbonática, nós vamos ter ali no mar, e você tem o talude marinho, até que no final você tem a planície abissal. Bem, entre a plataforma carbonática e esses taludes, existem cânions. E esses cânions, vez ou outra, eles ocorrem deslizamentos por correntes de turbidez, deslizamentos de sedimentos, e esses sedimentos vão se misturar. Sedimentos finos, sedimentos mais grosseiros, e eles fazem isso ao mesmo tempo, num período de tempo curto, como a gente pode ver essa imagem, a imagem de um turbidito, essa imagem da direita. Então, essa camada não foi, passaram muitos anos e depositaram uma em cima da outra. Aconteceu um soterramento. Essa camada, aconteceu isso através dessas correntes de turbidez, né? Então, é importante levar em conta essas problemáticas também. Outra problemática, bem, até fazer geologia, eu achava que só dobrava roupa e papel. Quando eu fui fazer geologia, eu vi que rocha se dobra também. Olha, interessante. Não é só roupa que se dobra. E aí, nós temos uma outra problemática com essa ferramenta. Por quê? O princípio da horizontalidade original disse que as camadas vão estar horizontais, né? Essas formações sedimentares são depositadas horizontalmente, e quando elas não forem depositadas horizontalmente, elas tiveram algum problema ali, tá? E vamos supor que a gente tenha do lado da esquerda aí, nós temos isso é rocha, pessoal, dobrada. Vocês estão vendo várias cores aí. Ninguém pintou, não. São cores das litologias. Imaginemos que na metade, que tem uma erosão, tá? Nessas camadas aí, da figura da esquerda. E na metade dela, a gente traça uma linha horizontal certinha. Tá? Imagine que passaram vários anos, vários milhões de anos, e erodiu a parte de cima e só ficou a metade ali. Como que eu vou datar o que veio primeiro, o que veio depois, né? Aí essa horizontalidade original, a gente vai ter uma dificuldade. O que faz dobrar uma rocha, chamamos de tectônica. São esforços, né, pode ser unidirecionais ou bidirecionais, e eles vão fazer com que essas rochas se dobrem. Do lado da direita, olhem a escala dessa dobra. São pessoas ali embaixo. Também, essa dobra está quase na horizontal, né? Parece que as camadas foram viradas ao contrário. É uma outra problemática, tá? A gente tem que levar em consideração a tectônica. Então, para fazer esse tipo de datação relativa,
não é tão simples assim. Aí aqui tem um exercício para a gente fazer junto, são a imaginar, né? A gente tem lá o Grand Canyon, tá? Uma imagem aí do Grand Canyon, onde nós percebemos que tem a parte de cima, tá? Essa parte clara, os arenitos ali, elas, se a gente traçar uma linha horizontal de uma ponta a outra do perfil, elas vão estar ali. O que aconteceu com elas? Foram erodidas, mas essas camadas, por datação relativa, eu posso afirmar que tem a mesma idade. Tudo bem? Agora, nessa seção B, é complexo. Como é que a gente vai datar o que veio primeiro, o que veio depois? Bem, imagine, para trabalhar com geologia, né, além de ser um pouco louco, você tem que imaginar. Tem que ter uma boa imaginação, né? Bem, a imaginação que a gente vai ter é o seguinte: tirem esse vulcão A, tire esse vulcão B, tire essa linha que está cortando tudo isso, tire essas fraturas, essas falhas. Essas camadas foram depositadas. O que é mais antigo está embaixo e o que é mais novo está em cima. Depois que essas camadas se depositaram, o que aconteceu primeiro? Bem, esse vulcão A, ele entrou em erupção. E esse vulcão A, ele tem como se fosse uma linha, só que isso aí a gente fala que são diques, tá? Eles intrudem, eles cortam as camadas. E esse dique, mais cinza, mais clarinho, ele acontece primeiro. Por que eu sei que ele acontece primeiro? Porque ele corta, depois das camadas. Ele corta as camadas, mas ele é cortado depois pela falha da esquerda e ele é cortado depois pelo dique do vulcão 2. Então, eu sei que primeiro depositaram as camadas, depois veio o vulcão 1. Depois do vulcão 1, bem, aí veio a falha do lado esquerdo. Tá? Essa falha do lado esquerdo. E depois da falha do lado esquerdo, aí vem o vulcão 2, porque esse vulcão 2, ele corta a falha. Ele corta o vulcão 1, mas ele não é cortado pela falha. Então é assim que se faz, o que vem primeiro, o que vem depois, né? Na observação. E nós temos também uma datação através do paleomagnetismo. Bem, de tempos em tempos, o polo magnético, o norte magnético, né? O polo magnético da Terra, ele inverte. Então, o polo magnético, hoje, o norte dele está na parte do sul geográfico. Mas vai ter uma hora que ele vai mudar. E o norte magnético vai coincidir com o norte geográfico. Então, isso ele faz ao longo do tempo. E as rochas, aqui é uma dorsal mesoceânica, né? Olhem essa figura da direita. Então, nós temos ali a África e a América do Sul. No Oceano Atlântico, no assoalho do Oceano Atlântico, e vão se depositando rochas vulcânicas ali também, porque ali você tem a abertura. Olha essa imagem primeira da esquerda, né? Nós temos ali a astenosfera, que é o manto, né? Digamos assim, o manto, ele corta ali a litosfera fica afinada e ele extravasa ali. Bem, aí essas rochas, elas contêm ferro e magnésio. O ferro, ele é magnético. Ele vai ser direcionado, ele vai depositar apontando para o norte magnético. Então, ora, ele vai dar, na geofísica, ele dá um padrão, isso aí dá um padrão preto e branco, chamado padrão zebrado. Então, ora ele está preto, porque ele está num polo, ora ele está branco, porque ele faz a inversão. Então, isso é simétrico, né? Imagine que esse ponto da astenosfera da figura esquerda e também essa linha da imagem abaixo, essa linha vermelha, imagine que ali é o centro. De um lado para outro, você tem partes simétricas, então é possível saber uma datação, sabendo de quanto em quanto tempo se muda o polo magnético, sabendo quantos padrões preto e branco, quantos padrões zebrados eu tenho, eu calculo a idade do afastamento
do continente americano, do continente da América do Sul, do continente africano. Uma outra tipo de datação, é o que está lá também nos 2 artigos, é através de anéis de árvores, tá? Bem, o primeiro anel formado na árvore é esse central, depois ele vai crescendo ao longo do tempo, então cada ano que passa ele vai ter um conjunto de anéis. Então, os anéis mais claros e mais espessos são em épocas chuvosas, verão, primavera é época chuvosa. E as épocas mais secas são essas linhas mais finas, né, mais escuras. Também é possível saber, por exemplo, se durante um período daquela árvore teve um incêndio. Ela vai registrar nesses anéis aí também. Então, como que eu faço essa datação? É fazer a contagem de anéis. Só que esse tipo de datação é uma datação curta, tá? Você não tem uma escala muito robusta. Um outro tipo de datação, como foi falado, são os dos varvitos, né? São essas camadas aí. Os varvitos são rochas que são formadas, né, na época glacial, onde em São Paulo, isso aí é em São Paulo, Itu, essas camadas mais finas, mais escuras, são depositadas em um período de mais abundância de vida e tudo mais, e outro período mais seco, né? Bem, e aí é possível fazer uma correlação desses métodos. A parte vermelhinha são os métodos em que eu faço a datação, tanto por anéis. Reparem, eu utilizo o método do carbono, tá? Mas eu faço a datação desses anéis, ele me dá um tempo até cerca de 15 mil anos ali. Olhem embaixo, aí, no eixo das abscissas, até 15 mil anos. E as varves, que são aquelas camadas, né, dos varvitos ali, eles podem me dar uma distância ali, ele pega um pouco de 10 mil anos, né, é a época de coincidência dos 2 trends, e vai até cerca de 55 mil anos. Então, não é um período muito extenso, mas dá para se fazer essa correlação também de datação relativa. Tá? Outro tipo de datação relativa que acontece são durante as perfurações de poços de petróleo. Tá? Essas regiões amarelas, tá, são regiões chamadas de bacias intracratônicas ou sinéclises paleozoicas. Tá? Sinéclises paleozoicas. Nós vamos observar a bacia do Paraná, que está embaixo, esse amarelo de baixo, a bacia do Parnaíba, que está acima aí, a bacia do Amazonas e do Solimões. Nós vamos correlacionar esses estratos e vendo numa carta estratigráfica. Reparem, do lado esquerdo, você tem a bacia do Solimões e do lado direito a bacia do Paraná. Ali é possível saber tempo, litologia e evento através dessas cartas. E elas são utilizadas para poder fazer correlação desses poços. Então, num mesmo momento, você forma... Felipe, Sim. deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está... Alexandre, eu preciso você observa a minha pergunta para ver se eu não me perco na pergunta. Tá. Você está falando de tempo de eventos ou de tempo cronológico linear, digamos assim, da origem da bolinha de terra, o planeta? Entendi. Ou de tempo de eventos? Não, então, imagine que eu estou... Obrigado. Não, sim. Foi boa pergunta. Imagine que, num determinado momento, vamos supor que são bacias paleozoicas, tá? No Cambriano, né, numa idade, no Cambriano, acontece, por exemplo, uma abertura da bacia. Então, todas essas bacias vão depositar um tipo de rocha que é parecida, tá? E essas rochas, elas marcam o tempo. E além do tempo, dá para saber evento. Por exemplo,
Do lado direito dessa coluna, onde está em vermelho, você tem ali tectônica e subsidência. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ora está acima, ora está abaixo. Quando está acima essa linha da subsidência, é porque ali pouco vai depositar. Então você fica essa parte branca. Você fica com essa parte branca. É um evento, mas também é um tempo, tá? Aí vamos supor que você já avançou o tempo, já está no Devoniano. Você vai formar folhelho. Vai formar folhelho em todas essas bacias, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa carta, ela consegue te situar um tempo, tá? Um tempo, por exemplo, Devoniano é um tempo. Todas essas bacias, por elas estarem no interior do continente, elas vão apresentar similaridades nas litologias, vão apresentar similaridades nos eventos e, por exemplo, se eu tiver uma rocha geradora de petróleo no mesmo andar de uma bacia, ela vai aparecer naquele mesmo andar do tempo em outras bacias. Então, vamos supor que a minha rocha geradora, ou melhor, que a minha rocha geradora seja tá? Supondo que seja essa amarelinha aí. Do lado direito, ela aparece amarelinha, do lado esquerdo, do Parnaíba, também amarelinha, no Amazonas também amarelinha, no Solimões também amarelinha. A geradora vai acontecer naquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo inundou, você teve mais água, teve mais morte de organismo, soterrou. Então, eu consigo fazer essa correlação de camadas no tempo e eventos também. Não sei se eu fui claro. Aí entra na datação absoluta, que acredito ser uma das mais importantes aí na questão da cronologia e da questão da datação. Bem, a datação absoluta, ela pretende dar uma idade, marcar um número, e isso vai ajudar tanto a arqueologia quanto a geologia, a astronomia também, tá? Então, ela vai fornecer o quê? Uma idade numérica ou um intervalo numérico, e ela vai distinguir isso da datação relativa, porque a datação relativa ela não te dá um número, ela te dá possibilidades, né? Então, essa datação absoluta ela é feita em laboratório, tá? Recorrendo a instrumentos e técnicas, tá? Um pouco mais complexas. Eu vou mostrar uma técnica aqui. Bem, na arqueologia, essa datação absoluta ela é baseada em quê? Em propriedades físicas, químicas dos artefatos e vai levar para laboratório para fazer algumas técnicas, para se usar algumas técnicas para se chegar a esse número. Então, você pode fazer datação por radiocarbono, mas em madeira, em osso. Isso é mais um curto período de tempo. Você pode fazer também por termoluminescência, em cerâmicas, em vidrarias, isso para arqueologia. Tá? Então, torna-se necessário ter um relógio geológico, já que a gente está falando de idade da Terra, ou do Sistema Solar, ou do universo que seja, um marcador, né, cronológico, conhecido que seja irreversível e que tenha uma taxa conhecida. Daí é utilizada a datação radiométrica. Tá? Então, o único processo que ocorre a uma taxa estatisticamente previsível e estável é a desintegração radiométrica. Então, em geocronologia, nós temos diversas técnicas utilizando os métodos radiométricos. Então, você tem argônio, potássio, argônio, tá? Urânio, chumbo, rubídio, estrôncio, samário, neodímio, résmio, ósmio, tório, urânio, as séries do urânio, carbono 14, traços de fissão, termoluminescência e entre outros, tá? Nós temos diversos métodos. Aí, no início dos anos 50, né, começou-se a usar esse método de decaimento de
de isótopos radioativos para estimar a idade da Terra, saber a idade da Terra e, consequentemente, também a idade das rochas, né? E essa datação radiométrica, ela vai permitir o quê? Tratar o tempo como um número, né? E para a gente isso fica mais fácil, fica faz mais sentido para nós trabalhar com número. Então é difícil isso para os físicos, né? Para os biólogos eles não gostam muito não. Então é difícil avaliar esses impactos nos conceitos geológicos, né? Como que a geocronologia impactou, como que essa parte da datação radiométrica impactou a geologia? Bem, primeiro, foi possível calcular a idade da Lua. Como? Chegaram-se as amostras da missão Apolo, foram datadas as rochas da Lua, você tem fragmentos de meteoritos vindo de uma parte do nosso sistema solar, data-se também, consequentemente, nós conseguimos datar a formação do nosso sistema solar. É muito interessante. Então, essa datação radiométrica, ela abrangiu as possibilidades, saindo da escala antropológica, indo para uma escala bem maior, né? Então, na natureza, nós temos dois tipos de principais de isótopos, os instáveis e os estáveis. Esses instáveis ou radiogênicos, eles resultam de processos de desintegração radioativa. Eles, no interior do planeta, eles são muito importantes para a dinâmica interna, muito importante. Tá? Então, eles se originam a partir de transformações espontâneas, saindo de um elemento, se transformando em outro através de decaimento radioativo. Tá? Perdão. Então, em geral, esse processo de desintegração radioativa, o núcleo do elemento pai, que é o elemento que se tem antes, ou no momento em que você tem a formação daquele material, ele vai emitir, ou ele se desintegra, emitindo partícula alfa, ou emitindo partícula beta, ou capturando elétrons. São as três principais formas de ter essa desintegração, essa decomposição radioativa. Bem, aqui tem um esqueminha dos três métodos de se fazer. Ou você tem um decaimento alfa, né, de partícula alfa, e aí você vai diminuir a massa em 4. Ou você pode ter emitindo partícula beta, ou aquele núcleo ele vai capturar elétrons. Né? São as formas de você ter o decaimento radioativo, as principais, de isótopos instáveis. Então, a gente precisa também falar de um assunto que é meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo em que metade daquele radioisótopo se transforma de um elemento pai para um elemento filho. Ou seja, a quantidade é a metade da quantidade daquele elemento, é o tempo que demora da metade daquele elemento se transformar em outro, tá? Se transformar em outro. A gente chama isso de meia-vida. Então, aqui, os físicos gostam, os biólogos nem tanto, os geólogos também não. Mas eu tenho que aprender a gostar disso, né? Bem, nós temos aqui uma fórmula. Essa fórmula ela é relativamente simples aqui, mas ela não é tão simples assim, tá? Então, você vai levar em consideração, vai ter alguns elementos. Então, por exemplo, você tem que ter o número de átomos do isótopo radioativo pai, que é medido hoje, o número de átomos do isótopo filho na sua formação, o número de elemento filho que você tem hoje, o tempo decorrido dessa mudança, que é o que eu quero achar. Eu tenho que ter a constante de desintegração, e essa constante, como o nome diz, é constante, ela já é conhecida, ela é invariável ao longo do tempo, e você tem um logaritmo para fazer essa conta, né? O pessoal que estudou matemática aí, achava que nunca mais ia utilizar, tá aí, né? Então, a gente joga na fórmula, você faz esses experimentos em equipamentos, eu vou mostrar alguns aqui, você chega a esse valor e a fórmula ela vai te dar uma possibilidade ali, um número com um erro estatístico. Isso vai te gerar a data. É importante salientar aqui que
essa constante, ela é desenvolvida de acordo com a probabilidade que aquele elemento tem de se transformar em outro. Por exemplo, o urânio, ele tem uma probabilidade de se transformar em tório, tal número, em tório, tal número. Ele tem o carbono, ele tem a probabilidade de se transformar em um ou em outro. Então, a gente tem que saber qual é essa probabilidade, e essa probabilidade foi levada em consideração para se achar essa constante, tudo bem? Isso são cálculos experimentais feitos em laboratório. Bem, então como que é feito? Eu pego um grão, vamos supor que eu pego um grão bem resistente, vamos supor que eu pego um zircão, e a imagem que está, as bolinhas vermelhas são os isótopos pai, as bolinhas cinzas os isótopos filhos, e esse é o cristal, esse hexágono aí é um cristal. Bem, quando eu vou analisar a rocha no estado inicial, ela tem 100% dos isótopos de elementos pai. Tá? Ela não vai ter nenhum daqueles de elemento filho. Passado meia vida, metade daquele elemento pai vai se transformar em elemento filho. Passado mais meia vida, metade daquela quantidade de elemento pai que tem ali também vai se transformar em elemento filho. E isso vai gerar uma curva exponencial, né, que é essa daqui. Essa curva de baixo exponencial, a gente tem a primeira marcação lá, que é a meia-vida, depois 1/4, que é a segunda meia-vida, 1/8, que é a terceira meia-vida, 1/16 avos, que é a quarta meia-vida. É só você elevar, na verdade, você fazer isso exponencialmente. Tá? E você tem esse trend de uma curva exponencial, onde o eixo das abscissas é o tempo, o eixo das ordenadas é a quantidade de elemento pai. O elemento pai ele vai diminuindo e o elemento filho vai aumentando exponencialmente. Bem, então, para isso, a gente tem que ter duas suposições fundamentais. O sistema tem que permanecer fechado. Eu não posso ter nenhum momento em que esse sistema se abriu e você tem incorporado no interior desse grão uma outra história evolutiva. E o outro é que nenhum átomo de nuclídeo filho estava no sistema no momento da formação. Bem, você vai falar, olha, mas a gente tem um problema aí. Tem um problema grave, que é o seguinte: quando nós tentamos fazer datação, vocês se lembram daqueles carbetos de silício, devem se lembrar que eu botei lá na capa da apresentação, né? Bem, eles são enriquecidos em todos esses elementos radioativos, são enriquecidos, e o sistema não estava aberto, não estava fechado, e a gente tem um problema. Então, para solucionar esse problema, que é complexo, mas até um certo ponto dá para ser solucionado, que é que você sabe o esperar de elemento filho, dessa transição do elemento pai para o elemento filho. Tá? O elemento pai é fundamental ali. Então, se eu sei que aquele elemento pai perdeu uma quantidade dele, e ele vai se transformar, aquela quantidade se transforma em elemento filho, o que sobra é o que ele tinha de enriquecimento no início. Tá? Bem, como esse decaimento radioativo ele é aplicado à geocronologia, né, e como esses isótopos ajudam a datar. Sabendo a meia-vida de cada isótopo pai para o isótopo filho, né, para o elemento filho, e a quantidade de isótopo que eu tenho deles, a gente consegue chegar até o tempo de algum evento. Porque a datação que você faz, você tem que saber o que você está datando. Você está datando fusão? Você está datando metamorfismo, cristalização? Você tem que saber o que está datando. Tá? Esse decaimento radioativo, né, ele vai ajudar a estimar idade tanto de rochas quanto de meteoritos. E, consequentemente, você vai conseguir datar o nosso sistema solar. Vai fazer uma reconstrução cronológica, tá, de eventos
do nosso sistema solar, da formação do nosso sistema solar e, consequentemente, da formação da Terra. Tá? Então, ela é indispensável para a geologia. Como que funciona? Como que eu dato? Tudo bem, você falou muito bonito, que data, mas e aí? Eu tenho uma rocha ou eu tenho um meteorito, como que eu faço? Vamos fazer uma datação de uma rocha aqui, tá? Então, eu tenho que, primeiro, pegar aquela rocha. Essa rocha tem que ser, não pode ser alterada. Essa rocha você tem que pegar uma representatividade dela. Então, por exemplo, se você pegar uma rocha que a gente chama de porfirítica, o que é rocha porfirítica? Ela tem grãos grandões e uma matriz mais fina. Você não pode juntar o que é grão desses maiores porfírios com matriz. Então, você separa, você tritura e separa aquele grão que separa aquele grão e utiliza a matriz, que a matriz é o mais representativo do fluido que você tinha anteriormente. Então, você pulverizou, você separou da rocha total e separou os minerais que você quer, tá? Porque a amostragem é bem pouca, tá, pessoal? São poucas graminhas. Então, aí, leva-se, depois que você faz isso em um saco, para você não ter contaminação, né? Um saco plástico e tal, você tem que usar álcool e tudo mais, num ambiente todo esterilizado. Aí você leva para preparação química, né? Você vai ter a preparação química e para que você utilize esse isótopo. Depois feito isso, né? Você pode utilizar até lâmina também, você pode fazer isso com lâmina, você vai mandar para uma ou pó, você vai usar para fazer espectrometria, tá? Na espectrometria ela vai te dar as razões e nessas razões você faz o cálculo e chega na idade. Basicamente é assim que funciona. Bem, aqui nós temos os principais isótopos utilizados para fazer essa datação, tá? Então, do lado esquerdo eu tenho os isótopos pai, do lado direito os isótopos filho, e do lado direito, né, no meio o isótopo filho, do lado direito eu tenho as meia-vidas. Essas meia-vidas estão em GA, que significa giga-anos ou bilhões de anos. Repare que o samário neodímio, para metade do samário 147, se transformar em neodímio 143, para se transformar metade dele em metade do outro, ele vai ter passado 106 bilhões de anos, tá? Já outros têm uma escala menor. Olha o potássio 40, argônio 40. Né? Vai ser 1 bilhão 250 milhões de anos. E eu destaquei ali o carbono 14, que vai se transformar em nitrogênio 14, onde a minha vida vai até 50 mil anos. Um período muito curto comparado aos outros. Então, não adianta querer datar rocha, não adianta querer datar meteoritos com esse tipo de radiocarbono, com esse tipo de isótopo. O radiocarbono não serve para isso. O radiocarbono é bom para você datar madeira, datar ossos e algumas coisas assim a gente vai ver mais para frente. E aqui tem alguns materiais na tabela 2 com algumas idades. Então, os meteoritos variam ali de 4,3 a 4,6 bilhões de anos, tá? Rochas lunares têm entre 3,5 e 4,2. A idade da Terra, vamos botar aí 4,6. E as rochas mais antigas aí, 3,9. Vamos botar até 4,1. Tá? Esse 4,2 aí eu desconsidero. Bem, os isótopos e suas meia-vidas. Aqui tem alguns isótopos e as suas aplicações. Então, depende do que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu quero datar corais, estalagmites, estalactites, eu vou usar urânio e tório, que o decaimento dele ali é 247 mil anos. Se eu quero datar uma rocha, eu já vou usar o samário neodímio, rubídio estrôncio, tá? Aí depende do que você quer, e o radiocarbono lá para ossos, carvão, dente, folhas, fósseis, tudo mais. Tá? Então aqui tem algumas aplicabilidades, e essa utilização do radiocarbono, ela foi inicialmente feita em 1947, né? E nós temos aí um período de meia-vida aí de 5.730 anos. Meia-vida do carbono ali. Então, é bom para usar para arqueologia, para antropologia. E aqui, o ciclo do carbono. Então, esse carbono ele vai ser inserido
na vida, seja nos vegetais, na respiração, né, dos vegetais através do CO2 e tudo mais, e depois ele vai ficar retido e ao longo do tempo ele vai sendo transformado em outro isótopo. Tá? Já o urânio, estou dando uma acelerada aqui para a gente conseguir cumprir o objetivo. Já o urânio, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 4,5 bilhão de anos. Então, ele é muito bom para ser utilizado para datar a Terra, né? Para datar a Terra. Então, aqui tem um processo de decaimento radioativo do urânio para o chumbo. Então, nós temos a emissão de partícula alfa, que vai se tornar tório 234, 90. Então, depois ele emite partícula beta, depois partícula beta, partícula alfa, e isso vai chegando até emitir a última partícula alfa e se transformar em chumbo 206. Tá, então, a determinação da idade da Terra foi feita através do urânio chumbo em zircões, né? Zircão é um mineral. Esse urânio chumbo ficou retido ali de um meteorito chamado Canyon Diablo, que foi o meteorito que fez a gente uma possibilidade de ter extinguido aí os dinossauros, tá? É muito interessante. Bem, não é a idade que ele caiu, não. A idade dele tem 4,5 desse meteorito, não a idade que atingiu a Terra, não. Tá? Então, qual método usar? Depende do que você quer, para que você vai utilizar. Né? São os métodos para você ter um número. Então, alguns exemplos práticos. Nós temos aqui, na parte superior, 2 tipos de lâmpada. Uma da lâmpada da época dos juízes, da Bíblia, e outra lâmpada na época de Cristo. Então, você tem formato diferente. Então, vamos supor que na arqueologia, isso aqui já é datação relativa, e eu vou mostrar datação absoluta também. Então, vamos supor que você está participando de um sítio de escavação arqueológica e, de repente, você encontra essa lâmpada da direita. Você sabe que aquele tel que você está ali naquele andar, você está na época de Cristo. Escavou mais um pouco, achou outro tipo de lâmpada? Opa, eu posso associar que eu estou no período dos juízes. E aqui, na figura abaixo, é um tijolo babilônico, escrito o nome de Nabucodonosor, está lá no Museu de Arqueologia do UNASP, em que foi datado por termoluminescência, então conseguiu achar a época que de queima desse tijolo. E bateu com a época que estimava na época, no período bíblico de Daniel. Aqui tem um outro exemplo, isso aqui é o que mais antigo o homem já tocou, pessoal. O que mais antigo o homem já tocou. Esse artigo saiu em 2020, tá? Em janeiro de 2020. Esse meteorito que está aí do lado direito, ele é todo escuro, é um meteorito condrito, carbonáceo, ou seja, ele tem bastante carbono ali, cerca de 2,5 no corte dele. Dentro, no interior dele, tem alguns carbetos de silício. Esses carbetos de silício, ele tem um grau de resistência do mesmo que o diamante. Ele tem cerca de 9,9 na escala Mohs, quase igual ao do diamante. Então, ele resistiu a essa história pretérita à formação do nosso sistema solar. A idade da formação do nosso sistema solar é cerca de 4,56 bilhões de anos. Esses carbetos de silício têm 7 bilhões e meio, ou seja, quase 3 bilhões de anos antes. Então, eles registram histórias pretéritas à formação do nosso sistema solar. Né? Então, com isso, dá para a gente construir uma modelagem geológica, cronológica do nosso sistema solar. Aqui tem outra escala de tempo geológico associado à vida e à unidade de tempo. Tá? As rochas, pessoal, muito mais do que um conjunto de minerais, rocha é o tempo parado ali, é uma foto do tempo. A rocha, você nunca pode olhar a rocha só, depende do teu intuito. Né? Se o teu intuito é explorar, você vai olhar a rocha como uma riqueza ali. Mas a rocha, para um geólogo, nunca é uma rocha só. Ela é o
tempo. Ela é o tempo ali na minha mão. Então, agora, só para levar para o lado teológico, como que eu vou usar datação com a Bíblia? Assim, o que isso tem a ver, né? Esse aqui foi um artigo que eu apresentei no Núcleo da Rural, né, sobre o princípio, onde foi correlacionado os eventos de Gênesis 1 e 2 com os eventos da nossa história da Terra. É claro que eu não coloquei cronologia ali, tá? Então, primeira coisa, quando nós nos deparamos com a literatura de Gênesis, é fazer essa análise literária e perceber os conceitos que se tem ali. Então, primeira coisa é saber o conceito de tempo veterotestamentário. Qual era? Então, para isso, a gente, nesse artigo, foi considerada autoria mosaica, apesar da hipótese documental, mas aqui a gente foi considerada a autoria mosaica, e analisar aquele texto como uma literatura poética narrativa, né, que faz apologética ao politeísmo dessas nações circunvizinhas, egípcias, mesopotâmicas, cananeias. Então, nesse texto vão ter influências culturais dessas nações aí, porque Israel está convivendo com ela. E a intenção também ali do texto de Gênesis é apresentar Yahvé como o único Deus, contrastando a essas divindades, né, que estão ao redor. E isso é uma inovação. O monoteísmo é uma inovação. É uma inovação nessa época. Porque essa época era o politeísmo. Então, Moisés apresenta ali, né, se considerar a autoria mosaica, que inovando ali nesse conceito teológico, né, deles ali. Então, a descrição, também olhar didaticamente a descrição, a construção desse processo criativo, mas inserindo o conceito temporal à realidade deles. O Dr. Wong, numa palestra dele, ele fala o seguinte: a Bíblia, ela foi feita para o homem, na linguagem do homem, porque Deus quer se relacionar ao homem. Então, a escala cronológica que vai ter naquela literatura é uma escala cronológica em que o homem se associa. Não vai ser uma escala ilógica para o homem. Olha, até para nós, no nosso contexto de tempo, bilhões de anos foge da nossa lógica, né? Bem, e aí, o Cronos, de fato, o tempo, ele surge no primeiro Ion, na formação da luz. Só que a medição dele, ou o padrão de medição, só vai surgir no quarto Ion, né? Porque o padrão de medição para nós são esses elementos, como o Sol, e na verdade o Sol principalmente, né? E a Lua. Bem, então o termo Ion, que é o termo dia, em Gênesis 1:2, tanto no hebraico quanto na Septuaginta,